Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje nós vamos conversar sobre o resultado das eleições de 2018 e o que esperar nesse próximo período com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência. E para conversar com a gente, nós convidamos a Vera, que foi candidata à presidência pelo PSTU. Olá, Vera, tudo bem? Olá, Romerito, tudo bem? Vera, como é que a gente pode avaliar a eleição de Bolsonaro? A eleição de Bolsonaro é a expressão da negação da classe trabalhadora, sobretudo dos mais pobres, da realidade que estamos vivendo aqui no Brasil nesse momento. Tem a ver com o desemprego galopante, com os salários precarizados, com as condições de trabalho que são cada vez mais precárias e os salários também. Tem a ver com a negação e do não acreditar mais no Congresso, no Judiciário, nem no Executivo. Tem a ver com a violência que essa população está submetida, sobretudo os mais pobres, no seu cotidiano, mas tem a ver também com uma ruptura, com uma negação, com um rompimento da classe trabalhadora, da classe operária, de todos aqueles que acreditaram no PT. E por essa razão votaram em Bolsonaro e se sentem, inclusive, não derrotados, eles se sentem vingados. Foi um voto que vingaram o PT, porque o PT, para além de não assegurar os empregos que foram prometidos, ou quando veio a crise, levou tudo embora, as condições de vida que estão cada vez mais precárias, e além disso, chafurdando na corrupção, como a direita tradicional sempre fez, inclusive com o seu principal líder na cadeia, que é Lula, eles definitivamente disseram contundentemente nessas eleições que não o PT, e o PT é responsável por ter alimentado esse monstro que é Jair Bolsonaro e por não ter governado para a classe trabalhadora, por ter traído e por ter assegurado os interesses do grande capital nacional e internacional, e como produto disso a classe trabalhadora vai ter que amargar um governo de ultradireita achando que está resolvendo com isso seus problemas. Então você acha que foi um voto castigo, assim por dizer, um voto contra tudo que está aí? Exatamente. É um voto contra tudo que está aí. É um voto contra a realidade econômica que retira direito dos trabalhadores, que gera desemprego e, como produto disso, a violência. É a negação de um Congresso que é mergulhado em corrupção, também o Executivo, mas também de não ter acordo e de não confiar no Judiciário, mas é, sobretudo, uma ruptura, um rompimento com o PT e seus governos por não terem governado para a classe trabalhadora e para os mais pobres, e de ter, durante todo esse período, chafurdado mesmo na lama da corrupção, como a direita, tanto a ultradireita como a direita tradicional nesse país, sempre esteve. E o governo Bolsonaro nem começou, a gente já está vendo aí um monte de declaração polêmica, né, a respeito de uma série de assuntos. O que a gente pode esperar mas do futuro governo Bolsonaro? Olha, Bolsonaro é um governo da ultradireita, assentado nas Forças Armadas, é um governo que defende, ele disse isso abertamente, ele defende o regime militar, ele defende a tortura, mas mais do que isso, ele defende a reforma da Previdência, ele votou na reforma trabalhista, ou seja, ele está defendendo, por exemplo, que agora, inclusive, seja antecipada a reforma trabalhista, inclusive antes dele assumir o seu governo, porque a pretensão é de fazer uma nova reforma também durante o seu governo, estabelecendo dois tipos de carteira de trabalho, inclusive, a carteira de trabalho azul e uma que ele chama de verde e amarela. O verde e amarelo não significa dizer que você é mais nacionalista, é que o trabalho será muito mais precarizado, onde os trabalhadores que não vão ter o direito de opinar se vai querer um ou outro, mas vai estar de certa forma, submetido, inclusive pelo alto índice de desemprego, a ter que adotar uma forma de trabalho cada vez mais precarizada, com salários precarizados e sem direito à aposentadoria, porque essa aposentadoria será privada e hoje no Brasil, boa parte daqueles que trabalham ou estão no desemprego não têm acesso já à Previdência, e aqueles que terão através dessa nova modalidade vai ser através da Previdência privada. Ou seja,
para além de ser um governo que diz que vai acabar com o ativismo, ou seja, com todas as formas de organização, de manifestação e de greve que os trabalhadores sempre fazem para garantir melhores condições de trabalho e de salário, ou os negros para fazer a luta contra o racismo, as mulheres na luta contra o machismo, os LGBTs na luta contra a LGBTfobia, para além dele querer acabar com tudo isso, ele também vai impor à classe trabalhadora condições de vida e de trabalho muito piores do que a que nós já estamos vivendo hoje. Portanto, o voto em Bolsonaro, que as pessoas, que a classe trabalhadora votou, e ela não é fascista ao fazer isso, ela, na verdade, quer acabar e pôr ordem nessa confusão toda que ela está vivendo, que é um caos, a realidade social brasileira, a realidade política e também a realidade econômica, e aposta em Bolsonaro uma saída. O problema é, Bolsonaro não vai atender às necessidades da classe trabalhadora, porque, inclusive, todos aqueles que hoje estão compondo, que ele está montando para compor o seu governo, tanto são setores muito reacionários e do Exército, como o seu ministro da Economia é voltado para a especulação financeira, vai atender, sobretudo, os interesses dos bancos. Portanto, essa dívida pública que nós denunciamos durante toda a campanha, que leva quase metade do orçamento, vai ficar intocável, enquanto que a vida da classe trabalhadora vai ficar cada dia pior. E nós não podemos permitir que isso aconteça. É um governo, então, que vai retirar os direitos dos trabalhadores e não vai poder achar ruim. Exatamente, Bolsonaro é isso, ele quer tirar e em nome da ordem ele retira e você tem que ficar calado, porque quando ele diz que quer acabar com o ativismo é isso, é ele fazer e você não poder dizer nada. E diante dessa situação, quais são as tarefas para esse próximo período? As tarefas que estão colocadas para a classe trabalhadora, para a juventude, para os empregados, para os desempregados nesse momento é fazer uma frente única para lutar para assegurar o direito à aposentadoria, o direito ao emprego, o direito aos direitos trabalhistas que Bolsonaro tanto retirou, inclusive das empregadas domésticas que votou contra, para garantir, assegurar o direito de manifestação, o direito de fazer greve, para que nós possamos ter o direito de manifestar as nossas ideias, dizer aquilo que pensamos, mas também o direito de lutar e o direito de ter uma vida melhor. A classe trabalhadora precisa mais do que nunca, independente de ter votado em Bolsonaro ou de ter votado em Haddad, nesse momento precisa se unificar numa só luta para ter atendido às nossas necessidades, assegurar os nossos direitos, tanto de viver dignamente enquanto trabalhadores, enquanto juventude, e também ter o direito de organização e de manifestação. Mas isso somente não basta. Durante toda a campanha, o PSTU fez um chamado à classe trabalhadora brasileira e os mais pobres, para que eles se organizem e se rebelem no seu local de trabalho, de estudo e de moradia. Essa necessidade de organização, essa necessidade de rebelião, ela está mais do que colocada na ordem do dia. E por mais que nós lutemos por direito pela previdência social, por melhores condições de trabalho e de salário, nos marcos do sistema capitalista, nós nunca vamos colocar um fim no desemprego. Nós nunca teremos pleno emprego. Nós nunca teremos um salário que seja de fato compatível com todas as nossas necessidades. Nem todo mundo terá moradia. Sempre vai faltar. Por essa razão, para além de lutar por melhores condições de trabalho e de salário, a classe trabalhadora precisa se levantar e dar um basta e construir uma sociedade que seja nossa, uma democracia que seja nossa. Por isso nós dizemos aos trabalhadores, aos homens e mulheres da classe trabalhadora, que precisamos construir uma sociedade socialista. Porque a sociedade capitalista produz tudo que nós estamos vivendo aqui, inclusive pessoas de ultradireita, populista, reacionária, como é o governo Bolsonaro. Obrigado, Vera. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e só lembrando que você pode rever essa entrevista e outras no nosso canal do YouTube e no nosso site. Obrigado.